Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Compartilhando o Saber. O Saber. Vamos navegar por diversas áreas do conhecimento, da ciência, da arte, da história, da atualidade. Venha conosco, acesse e compartilhe, porque estamos no ar. A apresentação: Daniela Pereira. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nesse sábado caloroso. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma advogada super talentosa, que veio aqui dividir um pouco do saber dela com a gente. Luciana Borsoi. Dá uma boa tarde para a gente, Luciana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Dani, muito obrigada. O convite foi recebido com muita alegria, com muita honra. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui com vocês hoje. Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu já vi que você fala baixinho, Luciana, não grita como eu, então você pode falar um pouquinho mais próximo do microfone. Lu, essa semana... Essas 2 semanas, nós tivemos aí um grande caso de repercussão, e aí me fez até pensar um pouco no meu livro, que eu não publiquei ainda, mas vou publicar. Chama-se Narcisista Nunca Mais. O título, eu sempre falo dele, mas não publiquei. Vou publicar, gente. Aqui, editora de qualidade é difícil. E a maioria querem publicar e não querem ajudar o escritor, só querem ganhar em cima do escritor. Então, eu estou esperando aí uma escritora de qualidade. Quem souber de uma pode me indicar. Mas, Lu, como foi um caso de mídia, conta pra gente a respeito do na sua visão, como... Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, que você é advogada de direito de família ou criminal, especialista em mulher. Conta pra gente. Um pouquinho de cada, né? Eu sou advogada, atuante há 16 anos aqui na comarca de São José dos Campos. Eu atuo mais direcionado com a parte criminal, né? Então, me considero uma advogada criminalista, mas também recebo bastante demanda de direito de família. E, em especial, agora, nos últimos 3 anos, eu me especializei na defesa do direito das mulheres. Então, eu recebo muita demanda de mulher, seja na esfera de família, seja na esfera criminal mesmo, né? Mulheres em situação de violência. Então, a minha atuação é direcionada para esse nicho. Que não é um nicho fácil, não é, Lu? Porque eu, como advogada e também trabalho nessa área, eu sei que a gente acaba defendendo a mulher e se tornando inimiga do agressor. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Luciana, como é para você lidar com esse tipo de agressor? Você já teve problemas com o cliente do outro lado? Sim, infelizmente isso é uma rotina que nós, mulheres que enfrentamos, estamos nessa batalha, né, na defesa do direito das mulheres, a gente acaba absorvendo. Eu gosto de dizer que eu nunca trato isso com naturalidade, porque a partir do momento que a violência extrapola a esfera daquele relacionamento, daquelas pessoas que estavam diretamente envolvidas e reflete na advogada, no advogado, enfim, nos defensores, é porque a gente já ultrapassou todos os limites do que era tolerável, né? Então, é uma constante, não considero algo natural, ainda me causa bastante aversão esse tipo de situação, e é óbvio que na defesa do direito das minhas constituintes, dos meus clientes, eu
sempre vou me empenhar e vou buscar a defesa que melhor se adequar para aquele momento, para aquela demanda que me chega. E também, na minha defesa, eu também não me omito, né? Sempre que a agressão, a violência ultrapassa o direito da cliente, do constituinte e chega a mim, todas as medidas que estão ao meu alcance, que a justiça me permitem, eu adoto para repelir. É isso aí, Lu. Mesmo porque, eu sempre falo, advocacia não é profissão de covardes. E a criminalista, mesmo lidando com direito criminal, o que eu acho mais difícil é atuar na violência doméstica, gente. Eu falo isso com atuação em vários processos criminais, homicídio, tráfico e todos os processos que eu já atuei. O que mais me deram trabalho foi caso de violência doméstica. É essa a sua percepção também, Lu? Sim, infelizmente, porque existe um perfil mais ou menos similar de todos esses agressores, né? A gente usa agressor no masculino porque, via de regra, é o que estatisticamente a gente percebe, né? A agressão, apesar da Lei Maria da Penha permitir que esteja na posição de agressor tanto um homem quanto uma mulher, a maioria, estatisticamente, é sempre um homem, né? Então, quando a gente se depara com um homem sendo processado por uma agressão que ele já nem entende que é uma agressão, porque existe também esse pensamento incutido na mente dos agressores, em especial aqueles no ambiente doméstico, de que aquilo não é uma agressão, né? Que aquilo ali trata-se de uma discussão, um desentendimento entre casal e que deve permanecer dentro daquele limite doméstico, não pode extrapolar. E toda vez que a gente se depara com esse tipo de agressor, até mesmo por conta do perfil dele, ele não vê, em especial em nós, mulheres, uma pessoa qualificada para fazer qualquer tipo de responsabilização. Então, ele já nos vê num patamar inferior, né? Então, as agressões, elas aumentam, majoram conosco, mulheres advogadas, porque eles já nos veem num patamar inferior, tal qual eles veem as companheiras que são agredidas. Essa visão que você trouxe aqui, eu nunca tinha pensado nisso. Pode ser, é verdade. Eles acham que são fortes o suficiente para fazer a agressão na sua vítima e que a advogada também faz parte da vítima. Sim, eles nos desqualificam, né? Enquanto mulheres, eles têm essa visão, esse entendimento de que nós, mulheres, somos seres inferiores a eles, né? Em todos os aspectos, seja no aspecto social, seja no aspecto profissional. E quando eles se deparam com uma mulher buscando a responsabilização criminal deles por uma conduta que não estava correta, eles se veem agredidos. Né? Eles invertem a situação e de agressores eles se consideram vítimas. Então eles vêm com todas as forças, com todas as formas que eles possuem para nos agredir também, para demonstrar que eles são homens e eles estão sempre corretos, inclusive quando agridem. Na verdade, Lu, o que você acredita que a sociedade pode melhorar e fazer para que diminua essa violência? Porque, pelas estatísticas que a gente vê diariamente, as estatísticas só aumentam, né? Não diminui. Sim. E aí, os homens são criados por quem? Por nós mulheres, nós que gestamos e educamos. E como que nós, mulheres, podemos fazer para que esses homens se tornem menos violentos? Você tocou num ponto bastante interessante. Essa semana eu tive a oportunidade de estar com os alunos de Direito da Universidade do Vale do Paraíba, Univap, aqui em São José dos Campos, a convite do Dr. João José, que é juiz aqui na comarca, para falar com eles a respeito disso. E o que nós poderíamos, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para diminuir esses índices que são crescentes, são alarmantes e, embora tenhamos uma legislação muito boa, né, a gente tem, talvez, a maior legislação de proteção às mulheres do mundo está no Brasil, porque nós temos, para além da Lei Maria da Penha, que é muito conhecida, diversas outras que trazem proteções para diversas formas de violência, para além do âmbito doméstico. E mesmo assim, mesmo com essa legislação tão ampla e tão garantista dos direitos das mulheres, a gente ainda vê índices que só crescem, não diminuem. Então, o que nós, sociedade, podemos fazer?
porque legislação, punitivismo já existe e não está resolvendo, né? Não está sendo efetivo. E aí eu conversava com os alunos justamente nesse ponto. A gente vai ter uma mudança efetiva na sociedade, isso estatisticamente comprovado através de um estudo da ONU Mulheres, a perspectiva de diminuição, da gente começar a diminuir esses índices, são daqui 120 anos. Então, são daqui 2 gerações. Meu né? Deus, muito tempo, Lu. Muito não tempo. Não tem como agilizar esse caminho, não? Não podemos, sei lá, a sociedade se unir e agilizar, porque, estatisticamente, hoje, quando eu falei que ia gravar essa entrevista, eu ouvi de uma pessoa falando assim, e dos homens? Você não vai falar, não? Você não vai falar que os homens também apanham e não pode ir na delegacia porque senão o delegado, os escrivãos vão rir de nós? Você tem que falar isso também. Eu falei, vocês não estão nas estatísticas. Exatamente. Não, o homem, ele não morre por causa da mulher. A estatística é muito pequena de mulheres que matam homens. Agora, homens matam mulheres e a estatística é grande. Então, não teria outro caminho para a gente agilizar, porque vai demorar muito pelo que você está me falando. Vai demorar. Essa perspectiva não é nada boa, não é nada animadora, né? E aí, o que a gente conversou ali, e eu entendo realmente que seria o caminho de talvez encurtar esses 120 anos, que é muita coisa, é a conscientização. Não há outra forma. A gente tem que conscientizar a sociedade que violência contra a mulher é inadmissível, violência contra qualquer ser humano é inadmissível, mas em especial falando das mulheres, que é o nosso tema hoje, é inadmissível e dificilmente a gente vai ver essa mudança partindo dos homens, né? Porque existe um pensamento incutido na sociedade de que homem pode ser assim, homem pode falar alguma coisa injuriosa com relação à mulher, porque eles são homens, eles agem assim mesmo. Não agem assim, isso não é correto. Então, até conversando mesmo com os alunos, eu dizia a eles, vai partir muito de nós, mulheres, multiplicarmos esse conhecimento, inclusive na criação dos nossos filhos, para que não criemos filhos machistas, não criemos filhos misóginos, filhos que veem a mulher como um sujeito inferior, né? Isso. Então, eu creio, sinceramente, que a conscientização da sociedade é o que vai se fazer efetivo e, em especial, da nossa parte, na criação daqueles que estão muito próximos do nosso rol ali de familiaridade, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos irmãos, corrigir, de repente, uma atitude, aquelas pequenas correções que a gente faz, né? Tá num churrasco em família, surgiu um comentário que você viu que é machista, é injurioso, sabe? Menosprezando a figura feminina. Cabe a nós fazer essa correção, mostrar que não está correto, conscientizar essa pessoa que aquilo não é correto. É apenas através da conscientização, Dani, eu imagino, que a gente vai conseguir alcançar, né, o que a gente espera, essa diminuição desses índices, de forma mais rápida, mais efetiva e talvez a forma mais saudável, porque o punitivismo, o encarceramento já se mostrou não efetivo para essa situação. É verdade, porque a medida protetiva ela é muito boa, mas ela não inibe a morte. Em muitos casos de feminicídio, a pessoa estava com a medida protetiva em vigor. E como a doutora Luciana falou, a Lei Maria da Penha ela é excelente. Mesmo muita gente, que eu já vi aqui vídeos na internet, querendo descredibilizar a pessoa que deu o nome a lei, que eu sou totalmente contra, até essas análises processual que tem na internet, muitas são falhas, só para descredibilizar uma legislação excelente, que independente de quem deu o nome ou não, ela é sólida, ela é eficaz na sua escrita. Se ela não funciona porque está num regimento, num estado que as coisas não se organiza para ela funcionar, mas em relação à legislação, a gente está acima de muitos países por aí. E agora, Lu, nisso que você me falou, me fez lembrar do caso da Ana Hickman. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse caso, porque o pessoal aqui está bem ansioso, todo mundo quer entender a visão do especialista. Mas eu fiquei surpresa com a fala do Alexandre, o marido da Ana Hickman, que ele
falou assim para o Léo Dias: quem você conhece que tem uma relação de 25 anos? Eu achei, será que ele está justificando esse tempo de relacionamento para o que ela alega que ele fez? Qual que é a sua visão em relação a isso, Lu? Esse caso, essa semana, foi o que houve ali nas redes sociais. Todo mundo falando sobre isso, um caso muito emblemático, porque temos ali na figura de vítima, na situação de vítima, uma pessoa conhecida nacionalmente e internacionalmente, né? Então, toda vez que a gente vê uma pessoa conhecida, isso traz pra gente um olhar um pouco mais apurado e falou: opa, peraí, se até ela foi vítima, né, de uma situação de violência doméstica, como é que está por aí? Como é que está aí mundo afora, né? E, realmente, eu vi essa frase, essa entrevista dele, eu também fiquei tão perplexa quanto você, mas quando a gente faz uma análise diante do que é considerado padrão dentro dessas situações de violência doméstica, ele está inserido exatamente no padrão de agressor, do agressor dentro do ambiente de violência doméstica. Por quê? Porque, primeiro, que o agressor, ele não acha que aquilo que ele fez é uma agressão. Ele nunca acha que ele agrediu. Ele acha sempre que ele reagiu a uma provocação da vítima, né? Segundo, ele fala: quem você conhece que tem um casamento de 25 anos? Ora, muitas pessoas. Primeiro, por aí. Muitas pessoas a gente conhece que tem casamento de 25 anos. Segundo, o fato dele estar há tanto tempo casado com ela lhe dá o direito de agredir o corpo dela, de ofender a integridade corporal dela, seja por uma discussão, ou seja por qualquer outro motivo que ainda não veio plenamente à tona, não lhe dá o direito, né? O fato dele estar casado com ela há 25 anos não torna ela propriedade dele, nunca o tornará, né? Ela pode ter 50 anos de casada com ele, que ela não é uma propriedade dele, ela é uma pessoa que merece respeito, merece ser tratada com o respeito necessário, né? Então, alguns pontos nesse caso, digamos assim, chamam bastante a atenção da sociedade, de nós, você, eu, que a gente já lida com isso. A gente vê que é um padrão, é assim que funciona. O agressor, ele nunca entende que ele não pode agredir. Ele nunca entende uma intervenção de pessoas externas àquela relação, né? Aquele famoso: em briga de marido e mulher não se mete a colher. É essa percepção que eles têm. Tudo o que acontecer entre quatro paredes, dentro do ambiente doméstico, diz respeito apenas a ele. Se ele bateu, se ele agrediu verbalmente, psicologicamente, não importa, é permitido dentro daquela relação doméstica que eles possuem. Então, isso nos chama atenção, nos faz um alerta. Eu sempre digo: a violência contra a mulher, em especial a violência doméstica, ela não tem distinção de classe social. Ela não distingue se a mulher vive na periferia, se ela vive num condomínio, se ela é uma pessoa rica, famosa ou não. Não existe distinção. A violência doméstica, ela está inserida dentro da nossa sociedade e ela não faz distinção entre a vítima. A vítima pode ser qualquer uma, pode ser eu, pode ser você, pode ser Ana Hickman, né? Pode ser qualquer pessoa. No caso da legislação, Lu, eu muito me espantou e não me espantou, porque a vítima, ela está tão dominada emocionalmente que ela, até quando ela cria forças para denunciar o acusador, ela ainda pensa no acusador. No caso, ela não quis a medida protetiva. O que você me fala dessa conduta dela, Lu? É também uma situação muito delicada quando a gente lida com mulheres em situação de violência, em especial violência doméstica. A violência doméstica, ela se dá primeiro de maneira cíclica, né? Então, a mulher, ela fica inserida num contexto de violência por um grande período de tempo, até que ela tome consciência de que aquilo que ela estava vivendo era uma violência, seja ela de qualquer ordem, né? Nós temos várias espécies de violência para além da violência física. Quando a mulher toma essa consciência de que ela estava vivendo um relacionamento abusivo, que ela estava sendo vítima de agressões, né, de toda ordem, e ela vai se retirar dessa relação, ela ainda pensa no seu agressor. Cada caso, lógico, vai ter um motivo. No caso da Ana Hickman, talvez, não estou dizendo que é isso, mas talvez a exposição midiática que teria e teve, né, para ele, negativa, enfim, e ela pensa e
retrai, né, e de repente não pede a medida protetiva. Isso é comum. Inclusive, mulheres, quando saem, quando rompem, como foi o caso da Ana Hickman, elas, por vezes, elas se arrependem, né? E aí elas querem ir na delegacia, renunciar à medida protetiva que eventualmente tenha sido concedida, porque é um processo, não é algo automático, que você vira a chave e a mulher dali para frente ela fala, pronto, estou livre dessa relação. Não, é um processo. Ela ainda vai ficar um tempo experimentando recaídas, né? Como toda outra. Eu até faço um comparativo, que a mulher que está se livrando de uma relação doméstica, ela está se livrando de um vício, né? Um vício num medicamento, um vício no álcool. E, em alguns momentos, durante essa jornada, ela pode ter recaídas. Porque ela estava acostumada, ela vivia aquilo fazia parte dela, da vida dela, do dia a dia. Então, em alguns momentos, ela vai ter recaída. E ela pode, nesse momento de recaída, até voltar para o agressor, né? É o caso que eu imagino que a Ana Hickman esteja enfrentando. Ela tomou atitude, ela acionou a polícia militar, ela foi até a unidade de saúde primeiro, né, para o atendimento médico, depois foi até a unidade policial, e talvez nesse caminho já tenha caído nela uma sensação de arrependimento. Ah, não, talvez a medida protetiva vai causar um dano muito grande para ele, eu não quero isso. Isso é comum, a gente tem que saber entender que a vítima vai sair a mulher vai sair desse relacionamento, mas vai ser um processo, não tem como virar uma chavinha, ela vai passar por alguns momentos que ela vai recair e ela vai até tentar voltar atrás, né? A gente cabe apenas acolher e entender. E foi pensando nisso que a legislação teve uma alteração esse ano, da questão da medida protetiva ser concedida de forma sumária. Assim que a mulher informa, já está sendo concedida, independente da vontade dela ou não, acertadamente, por saber que a mulher não tem essa força de dizer que sim ou não, não é isso, Luciana? Exato. A mulher, ela já está... A gente tem que entender que a mulher, quando ela sai, ou ela pretende sair de um relacionamento abusivo, de uma situação de violência, ela está extremamente fragilizada. Ela está numa situação de extrema vulnerabilidade, né? E essa vulnerabilidade, doutora Daniela, ela pode acontecer por vários motivos, né? O que é muito comum, por exemplo, é a dependência econômica. A mulher, ela está vivendo um relacionamento onde ela está sendo agredida, ela está sendo violentada, mas ela não tem uma rede de apoio, ela depende economicamente do marido, né? Então, ela não tem para onde ir. Se ela sair dali, para onde que ela vai? Então, ela pensa muito nisso. Muitas vezes, tem filhos, né? Crianças pequenas. E a mãe pensa nos filhos, a mulher pensa nos filhos. Se eu sair de casa, para onde que eu vou com essas crianças? Como é que eu vou alimentar essas crianças, né? Então, ela às vezes, ela até permanece nesse relacionamento por conta disso. E a questão da medida protetiva ser concedida sumariamente, de ofício, visa proteger isso. Porque, apesar dela estar nessa situação de vulnerabilidade, nessa situação de extrema fragilidade, ela precisa ser protegida, né? O Estado precisa amparar essa mulher para que o pior não aconteça. Então, eu vejo também como muito positivo, vi alguns entendimentos de outros colegas dizendo que isso é uma intervenção forçada do Estado na capacidade de decisão da mulher. Eu penso que não. Eu penso que é, sim, uma forma de se proteger, porque naquele momento, naquela vulnerabilidade, naquela fragilidade, a mulher não tem condições de decidir o que é melhor para a proteção dela. Então, aí o Estado tem que amparar. Perfeito. E tem que amparar mesmo, porque não tem condições. Eu tenho uma assistida lá do escritório, que inclusive eu pedi autorização para falar do caso dela em questão, porque é um caso delicado, onde a mulher sofre violência, escolhe o afastamento do lar e está numa casa de proteção. O que é que o marido faz? Entra com o processo, pede a guarda das crianças, pede alimento, ou seja, não deixa nem ela se tratar, se curar, nada. Ele usa daquela fragilidade física, emocional, patrimonial para tirar vantagem nisso, juridicamente, porque a emoção do homem, em questão emocionais, é totalmente diferente do homem. O homem e a mulher numa briga, apesar de todas as pessoas falarem que são iguais,
a mulher às vezes vai falar e não vai abalar o homem. O homem, com uma palavra, ela abala o emocional da mulher. Sim. Não é isso, Luciana? Destrói a autoestima da mulher, né? E eles usam disso, né? Dessa nossa emoção um pouco mais aflorada do que a deles, para nos atingir dessa forma, né? Essa violência processual com essas ações paralelas, né? Quando a mulher está protegida, ela saiu do relacionamento, enfim, o homem entra com demandas judiciais vingativas, apenas para uma forma de fazer uma represália contra a mulher por ela ter saído do relacionamento, né? Isso é verdade. E muitas mulheres iniciam um divórcio e quando veio o grau de litígio daquele divórcio, elas desistem e voltam para a relação. É mais fácil. No caso da Ana Hickman, Lu, eu estou falando de Lu porque a Lu é minha amiga. E aí eu acabo ficando íntima, mas é a doutora Luciana, viu, gente? No caso da Ana Hickman, eu já acompanhava alguns vídeos dela, e todos aqueles vídeos que eu acompanhava com o marido dela, ele tinha não sei se você acompanhava, Lu, depois você vai me falar, ele brincava muito com ela, menosprezando ela. Ela chamava ela de caveira. Em um vídeo teve um episódio desse. Teve um episódio que ele falou que a família dela era brega. E aí ela tentou consertar aquilo lá, estava ao vivo e tudo mais, mas não teve jeito. E ele levava tudo na brincadeira. Ela arrumou o cabelo um dia, cortou o cabelo e estava linda o novo penteado dela, a nova cor do cabelo dela. E ele tratou aquilo com indiferença, como se fosse horrível. Ou seja, já tinha alguns sinais. Uhum. O que eu ia te perguntar era isso, Lu. Existem uns sinais? Sim. Eu vi tudo isso que você está relatando aqui agora, doutora. Eu vi agora, essa semana, né, porque isso ficou muito emblemático, enfim, nas mídias sociais apareceu demais. Eu vi alguns vídeos desse. E quando a gente assiste, a gente que trabalha diretamente com isso, a gente vê claramente que já dava sinais, né? Da personalidade dele, da forma desrespeitosa com que ele se portava e se reportava a ela, né? E sim, existem sinais. Eu digo o seguinte, o agressor, ele sempre dá sinais. Começam sutis, né? E aí precisa de uma visão um pouco mais apurada para você conseguir perceber que aquilo já é um indício, já é um começo de violência, de uma personalidade violenta, mas sempre dá sinais. Essa semana a gente falava sobre isso, e aí eu até falava com as alunas que são todas jovens, na faixa dos 20 anos, e eu falava para elas, comecem a perceber se de repente, quando vocês vão sair, o namorado de vocês, enfim, o companheiro, aquela pessoa com quem você está se relacionando, se ele demonstra um ciúme excessivo com relação às roupas, sabe? Aquela famosa frase, nossa, mas você vai com essa roupa, essa saia está muito curta, né? Isso são sinais. Quando a pessoa fica monitorando, por exemplo, hoje, né, a gente fica com o celular o tempo todo. Quando a pessoa monitora as tuas mensagens, as tuas ligações, as tuas redes sociais, são sinais, são sutis. Às vezes a pessoa pensa, não, mas é porque ele é ciumento, eu acho até bonitinho, né, esses ciúmes. Não, isso já é um sinal de um controle excessivo, uma invasão da privacidade da outra pessoa. E isso é um sinal, é um indício claro, objetivo, de que aquela pessoa ela tem um perfil controlador. E isso, se não for tratado, se não for abordado, vai aumentar. Porque é gradativo, ele vai aumentando. Cada vez que ele reproduz uma situação de controle e a mulher permite, ela não se opõe àquilo, a próxima atitude dele já vai ser maior. E assim vai crescendo, vai sendo gradativo. Então, fiquem atentas aos sinais. O agressor dá sinais, sim. Aquelas brincadeiras que às vezes o homem faz para prejudicar a mulher, fala em tom de brincadeira, mas aí falou que você... Nossa, amor, você engordou um pouquinho, você tá isso. Nossa, amor, essa roupa tá parecendo uma coisa que não é legal. Vai falando, ou vai minando aquilo que você acha legal. De repente, a pessoa já não é mais nem ela. Porque mudou tanto a personalidade através daquela pessoa que está se relacionando, que vai te mudando aos poucos,
com doses homeopáticas de brincadeiras que vai te ferindo. Se te fere, não é brincadeira. Não existe brincadeira que fere. Gente, eu vou entrar no intervalinho aqui que a minha produção pediu e já volto com vocês, tá bom? Daqui a pouquinho. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Compartilhando o Saber. O Saber. Vamos navegar por diversas áreas do conhecimento, da ciência, da arte, da história, da atualidade. Venha conosco, acesse e compartilhe, porque estamos no ar. A apresentação, Daniela Pereira. Estamos de volta e antes da gente entrar no assunto, eu quero dar os parabéns, que hoje é aniversário do Cauã. Falar, Cauã, muitos anos de vida, que Deus abençoe muito sua vida. Cauã é aqui da equipe, o menino super esforçado. Cauã, deixa seu Pix aí para o pessoal mandar presente para você. Pessoal, mande presente para o Cauã, viu? Pode deixar aqui na rádio que ele vai gostar de receber, viu? Então, parabéns, Cauã. Obrigada por o programa acontecer, para tudo isso aqui chegar a informação até vocês. É a equipe que está ali por trás, fazendo com que tudo aconteça. Parabéns, Cauã. E um abraço para todos os ouvintes e para os nossos patrocinadores. Almêndoa Flores, você... estamos falando de relacionamento abusivo, de divórcio, mas ainda tem relações saudáveis.
Se você vai casar e quer fazer a decoração do seu casamento, Amêndoa Flores. Entra lá no Instagram da Amêndoa Flores, que vocês vão ver várias decorações, uma mais linda que a outra. Se você tem avião, ou tem um amigo que tem, quer reparar seu avião, quer reparar sua aeronave, Aero Reparo. Aqui no Brasil, tão bom quanto Embraer, Boeing, todas essas empresas que fazem reparo, Aero Reparo, vem aí com toda a força, no Brasil e no mundo. Parabéns, viu, Aero Reparo, pelo trabalho. Mercadinho Redenção, lá no Morumbi, um mercadinho que tem acessibilidade, que fala Libras, que são poucos mercados que tem atendente que fala Libras. Pode ir lá, dá uma passada lá no Mercadinho Redenção, manda um abraço para o Carlos e fortalece o consumidor que apoia a pessoa com deficiência e acessibilidade. Um beijo a todos vocês. E, se precisando de advogada, que luta pelos direitos das mulheres, que luta pela questão criminal, a doutora Luciana Borsoi está aqui com a gente, e vai voltar a falar. Doutora, você acha que, no caso da Ana, você sente que ela vai ter a coragem de seguir adiante com a decisão, pelo o comportamento dela? O que você acha que ela está direcionando? Doutora Daniela, eu acho, nesse momento, como ainda está muito recente dos fatos, né, a gente percebe dela até uma atitude meio retrativa, né? Nesse momento, se eu fosse arriscar dar algum palpite, eu acho que nesse momento ela não tem condições emocionais para sair desse relacionamento abusivo, né? Talvez, penso eu, que se lá na frente ela resolver mesmo romper esse relacionamento e sair disso, eu receio até que o Alexandre ele faça algo semelhante ao que o ex-marido da cantora Isa fez. Exigiu uma indenização lá de 10 milhões, né, para deixar que a Isa saísse do casamento. Eu imagino até que o Alexandre possa fazer algo nesse sentido, mesmo porque eles estão casados há muito tempo, e todo o patrimônio, todo o dinheiro, enfim, tudo que mantém a família advém do trabalho da Ana Hickman, né? Eu acredito que nesse momento não me parece que ela esteja tão intencionada a realmente romper esse relacionamento, né? Espero que sim, espero que rompa, porque ela é uma figura pública, ela forma opinião, né? E esse rompimento desse relacionamento, ela romper com isso, vai trazer para a sociedade um encorajamento, porque nós mulheres, a gente se espelha na outra, né? Nós temos muito disso, de ver como que a outra age, e dali a gente tira alguma coisa para aplicar na nossa própria vida. Então, ela como figura pública, ela forma opinião, ela romper esse ciclo de violência que aparentemente ela vem experimentando há muito tempo, vai trazer para as outras mulheres que se veem em situação semelhante um encorajamento mesmo de também romperem os teus relacionamentos abusivos. Ao passo que a omissão, a permanência, não que seja, nós podemos julgar isso, essa atitude dela, porque como falávamos, é muito difícil para a mulher romper, né, esse ciclo de violência. Mas essa permanência nesse relacionamento também vai trazer um aspecto negativo para outras mulheres que podem, né, se ver naquele tipo de relacionamento e pensar, poxa, mas ela é uma pessoa famosa, rica, bonita e permaneceu, eu não vou conseguir, né? Então eu espero que ela rompa esse ciclo, ela mostre para as pessoas que nós não podemos tolerar nenhum relacionamento que não nos traga coisas boas. Relacionamento, ele é bom quando ele traz coisas boas, sensações boas e boas partilhas. A partir do momento que traz coisas ruins, ele não deve ser mantido. Eu espero que ela rompa. Perfeito. Mesmo porque relacionamento, ele só deve existir enquanto houver respeito. Acabou o respeito de ambas as partes, tanto do homem quanto da mulher, ele tem que ser finalizado, gente. Esse negócio de ficar levando só por levar, só pelos anos que estão juntos, e isso é o que acaba com o emocional de muita gente. Isso eu falo, serve para homem, serve para mulher, porque também tem homens que são vítimas de violência de algumas mulheres. São a minoria, mas existe. Então, se você está num relacionamento e você acha que está passando por dúvidas, está passando por emoções negativas, que você acha que está vivendo num relacionamento abusivo, não consegue sair, tenha coragem,
tenha forças, porque lá na frente você vai agradecer a você mesmo de ter tomado essa decisão. No caso da Ana Hickman, eu espero sinceramente que ela rompa com esse ciclo de violência, porque ela é referência, e uma mulher referência, aquilo que ela representa é muito mais forte do que o que eu represento, do que o que a doutora representa, porque são inúmeras pessoas que se espelham na conduta dela. Então, o fato dela romper um ciclo de violência, ela pode estar ajudando diversas mulheres a fazerem o mesmo. Do mesmo jeito que o fato dela continuar nesse ciclo, ela vai encorajar mulheres ou desencorajar mulheres a saírem desse ciclo, né? Então, espero sinceramente que essa situação se resolva. E, infelizmente, doutora Luciana, isso que a doutora falou, eu tenho que concordar, que ele pode sim pedir uma indenização, vai alegar que parou a vida dele para cuidar da carreira dela, que toda a carreira dele foi destinado à pessoa dela, que não deveria existir, que aí está uma brecha na legislação. A partir do momento que o homem entra, comete violência contra a mulher, está enquadrado na Lei Maria da Penha, acabou no que se falar em indenização. O que a doutora acha desse ponto? Concordo em absoluto, né? A gente já tem alguns desdobramentos aí, consequências do reconhecimento dessa prática de violência doméstica, inclusive uma bem recente agora, que fez uma inserção, uma alteração no Código Civil para proibir a guarda compartilhada de crianças quando se tem uma relação inserida no contexto de violência doméstica. Então, essas inovações, esses acréscimos e emendas legislativas que são feitas são interessantes. Por quê? Porque, apesar da gente ter uma lei muito boa, Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei de proteção às mulheres do mundo, ela ainda tem falhas, por óbvio, porque situações vão acontecendo, é muito dinâmico, né? Essa situação de violência, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está praticando algumas coisas para repelir. Então, eu também considero que existe uma falha legislativa com relação a isso e que é uma coisa a se pensar, uma inserção para proibir qualquer tipo de reparação indenizatória para o agressor, né? Existe a reparação para a vítima e nada mais justo, mas para o agressor deveria sim ter algo inserido na nossa legislação pátria para proibir esse tipo de pedido posterior. Isso é ótimo, e quem sabe o nosso programa não chega no ouvido de alguns juristas, no caso dela, porque no nosso país é assim, houve um caso de mídia, eles adoram fazer lei em cima desse caso. Então, vamos aproveitar o caso dela para já inserir no nosso sistema que agressores de violências domésticas não podem receber indenizações da sua vítima em hipótese alguma. Concorda, doutora? Concordo, acho excelente a chamada aí da doutora, porque é bem isso mesmo, a nossa legislação, ela faz aquelas homenagens póstumas, né? Eu costumo dizer que as mulheres recebem femenagens quando algo já aconteceu, deu visibilidade, aí é criada uma lei específica. Tem-se vários exemplos, Lei Carolina Dickmann, Lei Joana Maranhão, a Lei Mariana Ferrer, né? Quem sabe não surge agora a Lei Ana Hickman. Perfeito. Gente, finalizamos aqui o nosso programa, estamos chegando ao final desse programa, e aí eu queria que a doutora Luciana fizesse as considerações finais aqui, deixasse um recado para vocês, para você mulher que está aí, querendo tomar coragem para decidir sua vida. E eu, Daniela, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a você, doutora Luciana, que é uma pessoa que eu admiro muito, me espelho muito, uma profissional excelente, sei do seu trabalho, o trabalho que você faz aqui em São José, já fez na OAB, na Abracrim, que é uma associação aqui de criminalistas do Brasil, e não sei se você ainda está na Abracrim, mas na época da sua atuação, excelente o seu trabalho, e aonde você foi, eu sei que você vai realizar um dos melhores trabalhos em defesa da mulher e na advocacia criminal. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui e o seu compartilhamento. Eu que agradeço, doutora Daniela, a oportunidade. Saiba que todas as palavras que me dirigiu são recíprocas, principalmente a admiração é muito recíproca, né? Eu tenho
admiração imensurável com relação à doutora, acho que já sabe, já, né, mencionei isso outras vezes. E, bom, sigamos juntas nessa luta, que não é fácil, é uma luta árdua, né, nos exige aí um esforço, mas que é recompensador. E deixando aqui para as ouvintes, né, em especial, se alguma ouvinte viu nas nossas palavras aqui, está enfrentando alguma situação de violência doméstica, não está sozinha, procure ajuda. Existem órgãos referenciais dentro do município que prestam atendimento, que são os CRAS, os CREAS. Procure ajuda nas UBSs. Existe um atendimento em rede para a mulher, a rede municipal ela está preparada para receber as demandas. Ali serão feitos os primeiros atendimentos e os direcionamentos. Então, se a mulher precisa de orientação jurídica, ela vai ser encaminhada para a Defensoria Pública. Saiba que a OAB também, enquanto uma entidade que presta serviço público, eu estou, né, fazendo parte do núcleo especial de enfrentamento à violência contra a mulher, e nós estamos atentas às demandas, estamos à disposição, a Defensoria Pública também, os órgãos referenciais, mas não normalize a situação. É importante, e quem também tomar conhecimento de alguma mulher em situação de violência, meta a colher, né? Denuncie, ligue o 180. Se for uma situação flagrancial, você está vendo uma mulher ser agredida fisicamente, verbalmente, ligue o 190, chame a Polícia Militar, porque somente com a junção de forças é que nós vamos dar força para que essas mulheres rompam o ciclo. É isso aí. Mulherada, vocês ouviram bem. Força e coragem. Um beijo a todos vocês. Até o próximo sábado, nesse mesmo horário. Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Compartilhando o Saber. O Saber. Vamos navegar por diversas áreas do conhecimento, da ciência, da arte, da história, da atualidade. Venha conosco, acesse e compartilhe, porque estamos no ar. A apresentação, Daniela Pereira. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.